Seja bem-vindo ao episódio número 5. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os produtos de renda fixa. Então, já entendemos a diferença entre renda fixa e renda variável, tá? Renda fixa, títulos de dívida. Renda variável, títulos de propriedade. Entende a diferença? Na dívida, nos títulos de dívida, eu me preocupo com a instituição, né? Porque meu dinheiro está lá, né? Mas eu não sou dono da instituição. Existe uma diferença, tá? Agora, quando eu tenho na renda variável, eu compro uma parte daquela instituição. Então, eu acabo sendo sócio direta ou indiretamente. Pessoal, estão aqui então os títulos de renda fixa, tá? De uma forma geral, a renda fixa se divide em dois grandes grupos: os títulos públicos e os títulos privados. Título público, então, são todos títulos de dívida, né? Então, eu emprestei dinheiro para quem? Título público para o governo, para o Brasil, para a União, tá? E aí, esses títulos são entendidos como os mais seguros que existem aqui no Brasil. Títulos privados, eu estou então emprestando dinheiro para uma instituição privada, seja ela banco ou não. Quando é um banco, eu chamo de emissões bancárias, CDB, LCA, LCI, por exemplo. Quando existem outros tipos, né, que são as instituições não bancárias, né, também chamadas de crédito privado. E aí são as grandes empresas, aí, SAs, do mercado. E aí eu tenho como exemplo debênture, CRI e CRA. No episódio número 8 a gente vai falar sobre composição da carteira, tá? O que que a gente deve ter na carteira. Então, deixa para a gente discutir isso lá mais na frente. Mas a gente sabe que quanto maior o risco, né, maior o retorno. Então, veja, aqui os títulos públicos, então, são o menor risco que a gente tem no mercado, né? Aí, depois, um passo à frente, a gente tem as emissões bancárias. Por quê, Henrique? Porque as emissões bancárias têm a figura do FGC, lembra? Que protege a gente. Então, depois, em termos de risco, essa é a escala, e depois aí os créditos privados são os mais arriscados, porque são instituições privadas, empresas que não têm a proteção do FGC. Então, perguntas: devo ter título público na carteira? Depende. Como você depende do seu perfil de risco. Você é extremamente conservador, né? Ou não? Você consegue tomar mais um pouco de risco em troca de uma melhor rentabilidade? Eu, por exemplo, poucas vezes coloco título público na minha carteira. Então, tenho mais títulos privados aqui, as emissões bancárias, com a proteção do FGC, tá? Henrique, vale a pena ter crédito privado na carteira? Eu acho que vale, tá? Vale porque realmente a rentabilidade é bem maior, é considerável, é interessante. Tem alguns produtos que debêntures incentivadas que não tem a incidência de imposto de renda, isso é bem legal também. Mas a máxima vai existir sempre, né? Quanto maior o retorno, maior o risco. Ou seja, se você compra um debênture de uma grande empresa e essa empresa quebrar, você perde todo aquele seu investimento, né? Uma forma mais legal de investir aí nas debêntures, nos CRI, nos CRAs, através dos fundos de investimentos, porque dentro de um fundo de investimento a gente acaba diversificando muito. Se a empresa ali quebrar, a incidência ali na rentabilidade vai ser muito pouca, na cota, né? Vai ser muito pouca. Diferente de você pegar, por exemplo, sei lá, 10 mil, 20, 30 mil reais, 50 mil reais, todo e colocar em uma única empresa, comprar uma única debênture, um CRI, um K, e essa empresa quebrar, aí você acaba perdendo tudo, tá? E a gente vê grandes empresas quebrando aí. Então, de novo, quanto maior o retorno, maior o risco. Dá para ter? Dá para ter sim. Mas aqui a gente tem muito que explorar aqui ainda nas emissões bancárias, beleza? Todos esses títulos têm, eles podem ter, pelo menos na teoria, o pós-fixado, o pré-fixado e o IPCA. Henrique, quando ter cada um desses, a gente vai discutir isso mais também na composição da carteira, mas de novo, já expliquei lá quando a gente falou de macroeconomia, que depende do momento da economia, você vai ter um título ou outro. Vai deixar que vai explorar mais esses conceitos nas nossas aulas ao vivo. Então, como eu falei, eu acho, na minha opinião, tá, que a maior parte da nossa carteira deve ser composta, então, pelas emissões bancárias, e mesmo com a segurança do FGC, vale a pena a gente se preocupar com isso, então se preocupar com o risco do emissor, não é isso? Ou seja, quem está emitindo aquela emissão bancária, qual é o banco, olhar um pouco sobre a saúde, a qualidade do crédito desse banco, né? É importante a gente entender isso. E se você decidir ter um crédito privado, a gente vai falar sobre isso também, a gente vai olhar os créditos privados na prática, a gente vai escolher um crédito privado como a gente escolhe uma ação. A gente está, na verdade, olhando a saúde financeira da empresa. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é assim: Henrique, o FGC cobre também o lucro, né? A rentabilidade ou só o principal? Cobre tudo, tá? Então, imagine que você coloque 100 mil em um CDB de um banco que tem a cobertura do FGC e esse valor se transforma em 150 e acontece dessa instituição, tem intervenção do Banco Central, e aí o FGC vai lhe dar então de volta os 150, ou seja, principal mais juros.
Ah, Henrique, eu quero colocar um valor, então, no CDB de 15% ao ano, um pré-fixado, com vencimento em 3 anos, mas eu não sei quanto eu coloco, porque pode ser que com a rentabilidade, esse valor, se eu colocar 200, por exemplo, em 3 anos, com certeza esse valor vai passar o 250 em algum momento, né? E aí eu vou ficar desprotegido do FGC. Como é que a gente faz essa conta? As pessoas me perguntam muito isso, e eu vou usar HP12C, então, para mostrar isso para vocês, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que faz essa conta. Está aqui HP, né? Uma calculadora financeira, né? Estão aqui as teclas financeiras. E aí, como é que a gente faz essa conta? Vamos lá, vamos começar aqui de trás para frente aqui, do N, e a gente vai completando todas essas teclas aqui. Então são 3 anos, não foi isso que a gente viu lá? 3 anos, 15% ao ano. E minha dúvida é justamente essa, o PV aqui de presente velho, né? Ou seja, valor presente. Ou seja, qual é esse valor presente que eu coloco hoje para dar no máximo 250 daqui a 3 anos com essa taxa de 15%, tá? Então não vai ter prestação aqui, né? E 250 mil, se eu colocar aqui, eu vou inverter o sinal, tá? Para colocar positivo, negativo, para poder ir lá dar positivo, eu guardo esse valor aqui no valor futuro, e quando eu apertar aqui o valor presente, ele vai me mostrar lá 164 mil. Então 160 mil é o valor que eu coloco e não vai ultrapassar o FGC, não vai passar de 250 mil lá no final do período, tá? Vamos só confirmar essa conta? Vamos lá, a gente zera aqui as teclas financeiras e vamos fazer assim, ó, 150, oh, desculpe, foi 160, né? 160, 160 mil, tá? Eu vou inverter aqui. Se eu colocar, e se eu fizer um investimento agora de 160 mil por 3 anos, a 15% ao ano, né? Zero prestações, eu vou ter quanto lá no final do período, valor futuro, future value, eu vou ter 243, ou seja, eu não ultrapassei, então, o FGC, eu passo a estar na segurança, no cobertor, no guarda-chuva do FGC, tranquilo? Voltando aqui, pessoal, vamos lá. Como é que eu escolho, né, um título desse? Eu vou investir, sei lá, em um CDB. Como é que eu escolho esse CDB? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é decidir aqui a modalidade. Vai ser um pré-fixado e eu vou usar que instrumentos para tomar essa decisão? A economia. É o momento da taxa Selic que vai me dizer qual que eu devo utilizar. Ou o meu momento de vida, por exemplo, eu já estou me aposentando, eu já estou aposentado, eu quero proteger meu dinheiro. Quando a gente já chegou lá nos milhões que a gente quer chegar, e a gente precisa proteger esse dinheiro, a gente vai procurar que ativo. Primeira pergunta, então, Henrique, proteger de quê? Olha, qual é o vilão do dinheiro? É a inflação. Então, quando eu vou proteger meu dinheiro, quando eu já cheguei lá, eu vou proteger através de um instrumento IPCA+, né? Um título que paga IPCA+. Então, a modalidade seria IPCA+. Ou pré-fixado ou pós-fixado, depende do momento da taxa Selic. Então, a gente vai entender isso mais na prática. Então, eu coloco aqui, o primeiro passo, eu vou decidir a modalidade, depois eu vou listar, ó, do mais rentável para o menos rentável. Para que isso, Henrique? Para eu fazer uma análise, tá? Ah, eu vou pegar o mais rentável? Não necessariamente, tá? Eu vou fazer uma análise. Imagine que seja um CDB pré-fixado aqui. Então tem agora um emissor aqui pagando, sei lá, um valor 20% ao ano, né, de rentabilidade, ou seja, muito distante do segundo colocado ou da média de todos os grandes bancos ali, ou dos bancos mais importantes. Isso mostra que esse banco pode estar com alguma dificuldade financeira. Por quê? Porque ele tem que elevar a sua taxa nos seus produtos para que consiga atrair algum dinheiro. Tá vendo? Então já é um sinal de que aquele banco pode não estar muito bem e a gente tem que estar atento a isso, tá certo? Vale a pena sim olhar a qualidade de crédito do banco, que é o rating aí, né? Mas não só isso, tá? Os números do banco, conhecer esse banco. Eu, como tenho muita experiência aí no mercado, eu já trabalhei com vários bancos e já vi banco quebrar, já vi banco falar que o banco vai quebrar e não quebrar, né? Então acaba você tendo uma experiência com aqueles bancos, eu invisto em alguns bancos já tem muitos anos, e isso traz um certo conforto aí, né? Mais de décadas aí investindo nesses bancos e aí traz algum conforto. A gente vai ver isso na prática, fiquem tranquilos. Vale a pena a gente entender também a questão da data de vencimento, tá? Então, assim, ó, tem produtos que têm liquidez diária e produtos que não têm liquidez diária, tá? De uma forma geral, pessoal, as emissões bancárias não têm mercado secundário. Isso significa dizer que eu não posso sair antes do vencimento, tá? Não é possível sair de emissões bancárias, por exemplo, antes do vencimento. Então, se eu estou escolhendo um CDB, eu tenho que ter a certeza que eu posso ir até aquela data lá, de 3 anos, de 2 anos, de um ano, de 6 meses, entendeu? Que é diferente de você comprar sem carência, ou seja, você pode ter liquidez de imediata. Comprei hoje, a partir de amanhã, dia útil, eu já posso sair desse investimento, tá? Isso é ter carência a zero, né? Ou liquidez imediata, ou muita liquidez, né? Um título com liquidez.
Diferente disso, você tem que levar até a data do vencimento. Henrique, e se eu comprei para 3 anos e preciso sair, preciso, não tem jeito, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que sair. Sim, a corretora que você comprou o título, ela pode lhe dar uma saída, tá? É difícil, o emissor não vai te devolver o dinheiro, né? Mas na corretora ela pode comprar esse título na sua mão, porém vai ter um pênalti, um deságio aí naquele valor que você já está ganhando ali, ou comer um pouco do seu principal. Então só entre em emissões bancárias no longo prazo, se você tiver a certeza que você pode ficar com aquele dinheiro até aquela data final. É muito importante também, pessoal, entender essa questão do PU aqui, do preço unitário, né? E por mais que a gente faça, investir R$ 100.000 em um CDB, na verdade são vários PUs, são vários CDBs ali, na verdade, né? Então, se o PU é de 1.000, você comprou 100 CDBs, né? Mas fica ali, parece que foi investido R$ 100, mas você comprou 100 CDBs de R$ 1.000 cada um, PU de preço unitário, tá? E aí você vai ver lá que tem a quantidade mínima que você pode comprar, que tem a quantidade disponível lá, você pode, né? Eu quero comprar 10 CDBs desse. Tem disponível? Tem, porque tem 1.000 disponível, tá? Então, esses nomezinhos, isso tudo a gente vai ver na prática, comprando algum investimento na prática, e aí eu vou explorar mais esse conceito com vocês, porque é importante a gente entender isso. Por fim, pessoal, eu quero discutir um assunto com vocês: liquidez versus risco de reinvestimento, né? O que é isso? Vamos entender, tá? Veja, a gente sabe que quando a gente faz nosso planejamento financeiro lá, a gente conversou bastante isso lá no início, né? A gente vai fazer um plano ali. E esse plano geralmente é de longo prazo, até você conquistar a sua independência financeira. Então não tem muito sentido você ficar preocupado com liquidez, porque você já tem reserva de paz, reserva de emergência, tudo ali definido e guardado tudo direitinho, então você pode esticar o vencimento dos seus investimentos. Ora, Henrique, por que eu esticaria esse prazo de vencimento em troca de uma maior rentabilidade? Quanto mais você abre mão da sua liquidez, mais rentabilidade você tem. E aí, existe um trade-off aqui, pessoal, que a gente percebe muito. Às vezes a gente pega ali um título, imagine você, então, que a gente consiga pegar um título pré-fixado com uma taxa maravilhosa, a gente tem indício de que a taxa Selic vai cair e eu quero travar ali no pré-fixado aquela 15%, 17%, 18% ao ano, é uma excelente taxa e eu quero travar com foco no longo prazo. E veja, se eu optar por um prazo muito curto, de um ano, tal, veja esse título ele vai vencer, esse dinheiro vai ficar disponível para mim e eu vou entrar no que eu chamo de risco de reinvestimento, porque na hora que esse recurso ficar disponível para mim, será que eu vou ter outro produto igual aquele para investir novamente o dinheiro? Porque eu preciso continuar investindo, né? Porque o meu investimento é de longo prazo. Então pode ser que eu não consiga achar. Esse é o risco de reinvestimento. Ou seja, o dinheiro ficou líquido e na hora que eu vou reinvestir, eu não tenho um produto igual àquele que eu estava. Então, quando a gente acha esse produto bacana, a gente tem que colocar o mais longo prazo possível para travar aquele investimento naquela taxa que a gente entendeu que é uma excelente taxa. Tá certo? Ok, até aqui. Te vejo no próximo episódio.